Tempo agora para conferirmos os resumos das notícias que marcaram a semana. Uma semana em que os números da pandemia de Covid-19 atingiram recordes tanto a nível de infecções como de testes realizados. De segunda a sábado, registaram-se 10 óbitos do SARS-CoV-2. A semana arrancou com a notícia de uma carta enviada pela Presidência da República ao Parlamento, onde o Presidente explica os seus argumentos para promulgar o Orçamento de Estado. José Maria Neves sublinha os aspectos positivos do orçamento, mas faz reparos para a redução de despesas por elevado endividamento público. Na terça-feira, foi confirmada a presença da variante Omicron em Cabo Verde. 87% das amostras enviadas ao Instituto Pasteur de Dakar revelaram a presença desta variante do vírus da Covid-19. E na atualidade política, António Monteiro anunciou que não será candidato à presidência da UCID no Congresso de março e refutou quaisquer pressão ligadas ao posicionamento assumido nas últimas eleições presidenciais. Monteiro, que comanda a UCID desde 1997, diz tratar-se de uma opção pessoal para dar lugar aos outros militantes que queiram avançar para dirigir o partido. Já na quarta-feira, foi noticiado que a circulação da variante Omicron no país está a sobrecarregar as delegacias de saúde com a procura por parte das pessoas por testes, certificados e vacinas. Neste mesmo dia, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dirigiram-se em conjunto ao país, pedindo o engajamento de todos na luta contra a pandemia, num dia em que os números chegaram aos valores máximos durante a semana, ultrapassando os 1000 casos diários. A Direção Nacional da Educação garantiu que estava tudo a postos para o arranque na quinta-feira das aulas do segundo trimestre. A Leonora Souza avançou que todas as instituições do ensino e delegações foram orientadas para reforçar as medidas de prevenção. E a primeira sessão parlamentar do ano arrancou com uma declaração política do PAICV, que responsabilizou o governo pelo aumento da criminalidade no país. O maior partido da oposição pediu ainda o pronunciamento do Executivo sobre o alegado envolvimento do Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, numa operação criminosa. Em resposta, a bancada do MPD considerou que num Estado de Direito democrático não se deve ficar apenas por boatos e por notícias publicadas em pseudo-jornais. Pelo seu turno, o CID considerou que a segurança é um tema que sempre suscita preocupação a qualquer país com ambição em termos de desenvolvimento sustentável. Já na quinta-feira, o delegado da Saúde do Sal esclareceu que a sobrecarga das infraestruturas de saúde na ilha está relacionada com o aumento drástico dos casos de Covid-19. José Rui Moreira disse que em 2 semanas a Ilha do Sal registrou mais casos de Covid-19 do que em todo o ano de 2020, um aumento de 700%, e pediu reforço do pessoal. Numa declaração política no Parlamento na quinta-feira, o MPD reiterou o apelo à vacinação em massa contra a pandemia, realçando os esforços do governo e dos parceiros, pontos de vista partilhados pelos deputados das outras forças políticas representadas na Casa da Democracia, que juntaram as suas vozes para reforçar o apelo à vacinação contra a Covid-19, particularmente à população de Santiago Norte. O início do segundo trimestre deste ano letivo iniciou-se em grandes sobressaltos, não obstante o aumento de casos de Covid-19 em todo o território nacional. Numa ronda a algumas escolas do país, a TCV constatou que as medidas sanitárias estão a ser cumpridas e que uma boa parte dos alunos em idade elegível e a comunidade educativa já está vacinada. Na sexta-feira, a Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública apelou às pessoas a não baixarem a guarda na prevenção, apesar da variante Omicron ser considerada menos agressiva. O aumento exponencial das infecções em São Vicente leva a Delegacia da Saúde a reorganizar os serviços de teste para fazer face ao aumento da procura. Ainda o governo anunciou que está a analisar a possibilidade de novo período de layoff simplificado devido aos efeitos da pandemia nas empresas, regime que vigorou de abril de 2020 a 31 de dezembro do passado. O Olavo Correia disse que o governo vai anunciar a sua decisão nos próximos dias, mas deixa claro que a classe empresarial vai continuar a contar com o apoio do Executivo. A Bolsa de Valores de Cabo Verde anunciou o registro de um volume de operações de financiamento no mercado primário de 25 mil milhões de escudos. O PCA Miguel Monteiro garantiu que 2021 foi o melhor ano de sempre do mercado de capitais. Os Tubarões Azuis chegaram na sexta-feira a Yaoundé, nos Camarões, para disputar o Campeonato Africano das Nações. O selecionador nacional bobista não pôde viajar com a equipa por estar infectado com a Covid-19. No sábado, o primeiro-ministro Luís Correia e Silva reuniu-se com as forças vivas da região Santiago Norte para reforçar o combate à Covid-19.
O Luís Correia Silva disse que o caso da região é um problema que deve ser encarado como tal. Desafiou as autoridades locais a fazerem um trabalho de terreno mais rigoroso na sensibilização, vacinação e fiscalização. Também foi noticiado a deslocação do Presidente da República neste domingo a Angola, em sua primeira visita oficial após as eleições. O governo anunciou a remoção da restrição que estipulava a idade máxima de ingresso à função pública de 35 anos, uma decisão que chega depois do Tribunal Constitucional ter considerado esta linha inconstitucional. Os Tubarões Azuis estiveram em preparação para a jornada inaugural do CAN 2021 este domingo, frente à Etiópia. Um jogo de extrema importância na caminhada de Cabo Verde na prova, segundo as palavras do treinador de guarda-redes da Seleção Nacional. De segunda a sábado, os números da Covid-19 atingiram os picos máximos já registrados, com recorde de análises feitas. De segunda a sábado, foram registrados 5.652 novos casos e 10 vítimas mortais do SARS-CoV-2.